Existe um filósofo que dizia que somente os tolos acreditavam que as causas das misérias físicas estavam no plano físico. A verdadeira ou as verdadeiras causas da miséria física não estão no plano físico, mas sim no campo moral, espiritual e psicológico. Vocês realmente acham que o problema da fome é a falta de alimento? Ou a falta de compaixão com o próximo? Ou vocês acham que o problema da miséria, que o problema da degradação que vemos na sociedade é uma causa material? Ou não seria uma causa moral e psíquica dos desregramentos que vemos por aí? Lúcia Helena Galvão nos diz que a raça que mais está em extinção é a raça humana, ou seja, o homem integral, o ser humano integral. Ela diz, inclusive, que aposta com as pessoas que ela consegue achar um mico-leão dourado e as pessoas dificilmente vão encontrar um homem ou mulher integral. E o que seria um homem e uma mulher integral? São aqueles seres íntegros, em comunhão com a divindade, seres que conseguiram extirpar, expulsar de vocês as chagas da sociedade, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E muitas vezes ficamos presos nas causas materiais, achando que tudo de ruim que existe na humanidade tem como causa a matéria, ou como princípio alguma causa na matéria. Mas não se enganem, tá? Moral, psicológico e espiritualidade. Esses três quesitos resolveriam qualquer chaga e qualquer problema social. Então não fiquem achando por aí que a mera caridade material é o suficiente. Nós não temos nada contra a caridade material. Pelo contrário, apoiamos que seja feita. Mas eu já disse aqui para vocês, alguns vídeos atrás, qual é a verdadeira caridade ensinada por Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, ficar procurando soluções na matéria ou causas na matéria não é o suficiente. Tanto assim é que inúmeras doenças que existem por aí são somatizações psíquicas. Quantas pessoas não têm gastrite nervosa? Olha o nome, gastrite nervosa. Por que será? Porque é vinculada ao estresse, é vinculado à correria do dia a dia. Então, muitas pessoas hoje em dia têm queimação estomacal e tomam diversos remédios que nunca solucionam. E por que não buscam olhar para dentro de si para tratar a doença e não os sintomas, tratar a causa e não o efeito? Sem dizer que a quantidade de doenças psíquicas que são criadas por essas três chagas: egoísmo, orgulho e vaidade. As chagas da humanidade. Nós não seremos plenos e nós não alcançaremos a comunhão com o todo se alimentarmos o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Já disse aqui por diversas vezes que é muito incômodo nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos que somos egoístas, ciumentos, arrogantes, moralistas, vaidosos, orgulhosos ou invejosos. Mas se nós não assumirmos esses defeitos, nós nunca conseguiremos combatê-los. Então, se um tolo pensa que todas as chagas e problemas da Terra têm como causa uma origem material, ele não sabe sequer o que ele vai combater. Então entendam,
Eu já disse por diversas vezes, pensamento é vida. Pensamento cria. O verbo cria. Doenças são somatizadas de acordo com seus pensamentos. Estresse é somatizado de acordo com seu pensamento. Se você fica o tempo inteiro emanando pensamento de ódio, rancor, raiva ou inveja, adivinha o que você vai manifestar no seu corpo? Coisas boas ou coisas ruins? Muitas pessoas têm problema, inclusive, de perda, ganho de peso, problemas hormonais, que não são resolvidos por médicos. Alergias na pele, estourando na pele, e nada resolve. Tomam vacinas aí, injeções de 10 mil reais para ver se resolve, e não resolve. A pergunta é simples: por que é que nós insistimos em combater sintomas e não em combater a causa? Quando estamos com uma dor de cabeça, nós tomamos um comprimido para quê? Para que pare de doer. Mas isto é combater sintoma, a dor, e não a causa, o que é que está causando a dor. Todo desconforto físico e psíquico tem origem na moral e no espírito. Então, por que não buscamos saber o que está originando isso para aí sim matar o problema pela raiz? Combater a causa e não o sintoma. Olhamos para o mundo, vemos uma miséria de todo lado. Mas, por outro lado, vemos luxúria, luxo. O problema é falta de comida? É falta de infraestrutura? Ou falta de amor e de caridade com o próximo? Enquanto crianças morrem de inanição, nem vou citar a África não, vou citar aqui o Brasil. Tem pessoas morrendo de inanição no Brasil. Outras estão praticando luxos e excessos por aí. O problema é a quantidade de alimentos? O problema é a infraestrutura? Não, nunca foi e nunca será. Os problemas da humanidade sempre foram, sempre são e sempre serão problemas nas áreas psíquicas, moral e espiritual. Mas, convenhamos, é um papo que é cringe, né? Não agrada a muitos, porque a maioria estão por aí, a multidão está por aí se arrastando, se embriagando, se inebriando, se entorpecendo, seja do que for, seja de tóxicos ou de distrações. Estamos em plena Copa do Mundo, um ano em que as pessoas costumam parar nas frentes das televisões para verem os jogos. Ok, tudo bem, é aceitável. Mas não podemos deixar nossas vidas passarem diante dos nossos olhos. E normalmente é nessas épocas, por exemplo, que as trevas, os políticos do lado das trevas, costumam aprovar leis para beneficiá-los e prejudicar a população nesses períodos em que a população está justamente com a atenção virada para um outro local. Os grandes espetáculos, né? Pão e circo, desde a Roma Antiga, isso nunca acabou. Sempre existiu, o pão e circo ainda está aí. Ou vocês acham que esses programas de reality show não são um pão e circo clássico? Pessoas ali, naquele ambiente confinado, outras aqui, tendo acesso a todas as câmeras e votando. E decidindo o que acontece lá, como as coisas serão dirigidas, e por aí vai. E a vida continua passando. E as nossas chagas, e as nossas sombras negativas, quando é que vamos correr atrás delas, buscar identificá-las para tentar curá-las e combatê-las? Séries e mais séries são lançadas todos os dias. E cada dia a pessoa maratona uma série nova. E a vida, e a moral, e a espiritualidade. Quando eu digo isso, eu não estou querendo me mostrar como superior, até porque eu não sou. Em nada eu sou superior a ninguém, mas também em nada eu não sou inferior a ninguém. Mas uma coisa é fato:
Alguém tem que falar. Milhares, milhões antes de mim falaram. Milhões e milhares estão falando agora. E bilhões estão se entorpecendo. E quando chegar do lado de lá, talvez tentarão desculpar, mas eu não sabia. Não sabia? Com milhares e milhares e milhares de avisos vindos de todas as épocas da humanidade? Combatam essas 3 chagas: orgulho, egoísmo e vaidade. E você será um espírito puro, um espírito em comunhão com o todo, um espírito em comunhão com Deus. Eu repito isso pela 100ª milésima vez. Eu não estou falando de religião, de religiosos. Estou falando de virtudes humanas. Quando nós falamos homem integral, estamos nos referindo a homens e mulheres que completaram e adquiriram essas virtudes. E normalmente adquiriram essas virtudes a preço de suor e lágrimas, e muitos a preço de sangue. Cristo foi morto. O que esse espírito não teve que passar para chegar no patamar do Cristo? Vocês sabem o tamanho do Cristo? Porque muitos falam de Cristo, mas poucos realmente sabem a envergadura desse espírito. E o que é que esse espírito, mesmo sendo um Cristo super evoluído, teve que fazer para mergulhar na carne sem precisar? Ou seja, todos aqueles sentimentos que o homem sentia, ele sentiu sem nenhuma necessidade. Ele veio justamente romper com essa lei de ódio, vaidade, orgulho, preconceito, egoísmo, e inaugurar uma única lei do todo, a lei do amor. Só existe uma lei, e essa lei engloba todas as outras. Então, a partir do momento que você compreende o que é a lei do amor, que o todo é amor incessante, que o todo não diferencia e não prejudica nenhuma de suas criaturas, aí você vai entender como é que as coisas funcionam. Quando você entender que os mais necessitados são os que mais recebem apoio do todo, aí você vai entender. Uma mãe tem 2 filhos, um filho é responsável, autossuficiente. O outro é irresponsável e inconsequente. Quem merece mais atenção da mãe? Chuta. O inconsequente. Porque o responsável e autossuficiente consegue se guiar na vida sem problema nenhum. Consegue andar sem as rodinhas. Já o outro precisa da mãe amparando-o a todo momento. E não é assim que o todo age conosco? Não foi isso que Cristo nos disse? Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de mim. Os sãos estão trabalhando comigo. Os sãos não estão com ciúmes ou inveja. O meu Cristinho veio para os doentes. Não. Os sãos estão ao lado do Cristo, ajudando os doentes. Quando você se torna são, você se torna apto a trabalhar com Cristo. E você, em comunhão com Cristo, você começa a socorrer os doentes. Você também vem para os doentes. Então, esqueçamos essa questão do materialismo exacerbado, né? Esqueçamos isso. Pense numa coisa: equilíbrio é tudo. A matéria é uma ferramenta para a evolução do espírito, mas todos os problemas que nós causamos na matéria têm como origem o espírito, o campo do espírito, da moral e da psique. Eu já disse, pensamento é vida, pensamento cria. Provavelmente sua vida pode estar ruim porque você está com a mente em um turbilhão de vibrações assombrosas, de vibrações baixas. E semelhante atrai semelhante. Não me venham com essa de que os opostos se atraem, porque não se atraem. Semelhante atrai semelhante. Se você está rodeado de pessoas de baixo teor vibracional, é isso que vocês todos vão atrair para vocês. Não adianta pensar o contrário. Compreendem? Então, não caia nessa tolice de achar que os problemas da Terra serão solucionados com matéria.
Já ouvi histórias de que a pessoa viu agência de veículo fazendo a seguinte propaganda: esse vazio que você tem, eu consigo preencher com esse carro versão YXZ. É algo escrachado, tentando preencher vazios morais, espirituais e psíquicos com bens. Não dá. Se você estiver morrendo de sede, eles podem te trazer o prato mais suculento. Não vai matar sua sede vai ser matada com água. Se você sente um vazio, o vazio é óbvio. É falta do todo, saudade do todo. E a única forma de preencher esse vazio é iniciar a caminhada de retorno, de comunhão com o todo. O próprio caminho vai te dar doses de preenchimento desse vazio, que vai chegar no seu ápice com a comunhão com o todo, com a unificação com o todo. E eu já disse, a unificação com o todo não vai acabar com você, não vai retirar sua individualidade. Pelo contrário, a unificação com o todo vai te dar todos os poderes possíveis, mantendo a sua individualidade. Se você antes era um estagiário que tomava conta da impressora, com a comunhão com todo, você vai ser um Cristo, um governador de planetas. E quanto mais você adquire conhecimento e responsabilidade, mais tarefas grandiosas você recebe. Não estou dizendo que as tarefas pequenas não devem existir e não devem ser cumpridas com honra, mas estou dizendo que sim, se você não buscar receber expansão de consciência e conhecimento, você não vai receber tarefas grandes. E com Cristo, isso é excelente. Ninguém quer ficar sempre na base. Você pode voltar na base quando você quiser. Quando você encontrar comunhão com todo, volte o quanto quiser. Cristo faz assim. Cristo encarnou entre nós, voltou à base. E continua conosco o tempo inteiro. Então, buscamos evoluir. Buscamos estudar sobre a psique humana. Buscamos estudar sobre as virtudes humanas. Sobre o amor, a justiça, a caridade, como Cristo a entendia. E não como nós, seres falhos e pseudos carrascos, entendemos que são. Eu sempre paro e penso, quanto tempo? Quanto tempo mais? É uma pergunta que eu sempre faço. E a pergunta não é porque eu não acredito que as coisas estão dando certo ou que vai dar certo. Porque sim, as coisas estão dando certo e vai continuar dando. A vitória do Cristo é garantida. Mas a pergunta que não quer calar. Nós sabemos que existe um processo de degredo. Nós sabemos que espíritos trevosos vão ser expulsos, degradados do planeta Terra. A pergunta é, se você, pai, mãe, filho, irmão, tem um ente querido, ou se você é essa ovelha negra, que é o espírito trevoso, você quer ficar distante deles durante milhares e milhares de anos? Por milhões de anos-luz de distância? A questão aqui não é se Cristo vai ganhar ou perder. Cristo já ganhou. Cristo sempre ganha. O todo não faz projeto falho. O projeto do todo é para ser concretizado. E assim será feito. Mas a pergunta é, quanto de sofrimento você terá que aguentar? As coisas não precisam ser pela dor. Dá para ser pelo amor. Eu não sei se você está aí em depressão, achando que o mundo te odeia, achando que nada dá certo para você. Mas você buscou a introspecção? Buscou a autoanálise, a autorreflexão? Para saber até onde você é o autor das suas próprias mazelas? Não busque adversários externos. O maior adversário que existe é você mesmo. A luta que o Paulo de Tarso nos ensinou foi a luta construtiva contra nós mesmos, contra nossas más tendências, contra nossas sombras negativas.
Então, não olhe para fora como se você fosse encontrar o resultado fora, porque não há solução para os seus problemas fora. A solução é dentro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Que a paz do Senhor seja conosco hoje e sempre.